Oi, pessoal. Então, tô com a mesma roupa porque tô gravando no mesmo dia o vídeo, né, do primeiro semestre de farmácia na UFES e o vídeo do segundo semestre de farmácia na UFES. Bom, então, vamos começar falando, né, um pouquinho sobre como foi o meu segundo semestre. Já adianto logo que foi o semestre mais difícil que eu tive, né, até o momento. E nesse semestre aconteceram muitas coisas, porque eu não consegui pegar todas as disciplinas, porque elas não foram ofertadas, né? A primeira disciplina do semestre é Química Analítica 1. A disciplina de Química Analítica 1 estava sem professor, então ela não foi ofertada, então eu não consegui pegar a disciplina, né? E a disciplina de Psicologia da Saúde também estava sem professor, então ela não foi ofertada e eu fiquei sem a disciplina também, né? Enfim, e aí, para poder é, colocar alguma coisa nessa carga horária que tinha ficado bem baixa, né? Porque tava faltando duas disciplinas, eu coloquei uma optativa. E aí, lá no final do vídeo, eu conto para vocês qual foi essa optativa, como foi, enfim. Então, a primeira obrigatória de fato que eu peguei no meu segundo semestre foi a disciplina de microbiologia. A disciplina de microbiologia bem legal, porque a gente fez prática de microbiologia, a gente estudou, né, sobre o crescimento de bactérias, né, fungos, aulas de inibição, foi bem legal a disciplina em si, né. A galera que gosta muito de análises clínicas, que não é meu forte, gostou bastante da disciplina, mas o professor era legal, o conteúdo ajudava bastante também, e foi muito bom, né? Foi de fato fantástica a disciplina. A gente também teve uma noção básica de como os antibióticos funcionam. Se eu não me engano, a gente teve duas ou foram três aulas sobre antibióticos. E a gente também teve uma aula prática sobre antibiogramas. Então a gente já viu de fato aí uma aplicação, né, de verdade da farmácia, coisa que a gente não tinha visto até o momento no primeiro semestre. Então foram aulas assim que marcaram. Foi minha primeira aula de fato assim envolvendo farmácia mesmo. A gente estudou os mecanismos envolvidos, né, nos antibióticos, a classificação dos antibióticos, enfim. Mas a disciplina não foi difícil, as provas também não eram tão difíceis. É, e foi uma disciplina tranquila, né? Tranquila, assim, mas tinha que estudar. A segunda disciplina foi a disciplina de biofísica. Gente, quando eu fui para essa disciplina, eu imaginei que ia ser uma disciplina muito difícil, embora eu tenha tido um pouco de dificuldade para poder me adaptar ao roteiro da disciplina, porque essa disciplina, o modo de avaliação dela e a professora eram bem diferentes do que eu estava acostumado. Gostava muito da professora, gostei muito da disciplina em si, mas demorei muito tempo para me adaptar, porque as aulas dela, ela fazia muito questionamento, então ela não só ministrava a aula, não era só aquela aula expositiva, então ela dava o assunto em forma de perguntas, entendeu? Mas deu tudo certo no final, deu para poder dar aquela estudada e passei. Perdi na primeira prova, mas nas duas últimas provas eu consegui passar, então deu super certo. Nessa disciplina, a gente acaba estudando basicamente a biofísica envolvida no corpo, ou seja, a física e a biologia dentro do corpo humano. A gente começa estudando do básico lá, daquele processo de polarização e despolarização de membrana plasmática, né, DDP, diferença de potencial padrão, eletricidade envolvida, né, impulso nervoso. A gente estuda um pouco sobre o ECG, né, ecocardiograma, enfim, sobre aqueles gráficos de eletro, né? A gente aprendeu a fazer um eletrocardiograma também na disciplina, foi bem legal, teve uma prática sobre isso. Depois a gente estudou sobre hemodinâmica, fluxo e equações de fluxo de sangue no corpo, foi uma disciplina assim, bem diferente mesmo. Depois a gente viu sobre a parte de física aplicada ao sistema auditivo, à visão. Enfim, foi assim, bem diferente. A gente também estudou a parte de física renal, né? Absorção, excreção, enfim, diferentes expressões. Foi uma disciplina assim, bem diferente mesmo. Era literalmente uma física aplicada, não era nada de física assim, propriamente dita, pura, né? Era aplicada literalmente. Mas não foi uma disciplina fácil, mas também não foi uma disciplina difícil, foi uma disciplina mediana. A terceira disciplina foi a disciplina de Química Orgânica 1, meus amigos. Gente, se eu já tive dificuldade na química geral e na orgânica do primeiro semestre, vocês não têm ideia do tanto que eu sofri na química orgânica 1. Gente, e era a mesma professora. Então,
Então, assim, gente, a metodologia era a mesma forma, né? Então, e ela já sabia que eu tinha dificuldade. E aí ela sempre me perguntava algumas coisas e eu não sabia responder, claro. E eu tive que estudar muito, viu, gente? Porque a Química Orgânica 1, eu achei que ia ser só a Química Orgânica básica. Mas não, gente. Na primeira aula, ela já colocou mecanismo de reação. Eu achei que ela ia revisar aquela química orgânica do ensino médio, sabe? De hidrocarbonetos, grupos funcionais, isomeria. Não. Foi reação orgânica, assim, de cara na primeira aula, entendeu? Aquela parte de eclipses de molécula, elipses de molécula, enfim, muitas coisas assim que eu nem me recordo agora. Era isômeros rodando, era tanta coisa rodando na disciplina e era tudo muito dinâmico, né? As moléculas a gente não se preocupava só com a molécula estática, era a molécula de forma dinâmica. Eu lembro que tinha molécula que rodava, molécula que ia para um lado e tinha atacantes e reação, etapa lenta, etapa rápida. Eu não me recordo de tudo do conteúdo, que já tem um tempo que eu peguei essa disciplina, mas eu lembro que eu estudei bastante para a disciplina e acabou dando certo. E eu sabia que eu precisava estudar porque essa disciplina era um. E no semestre seguinte, no terceiro, eu ia pegar a Química Orgânica 2. Então eu tinha que ter uma base, né? Enfim, foi uma disciplina bem pesada, bem punk mesmo. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo e passou. A próxima disciplina foi a disciplina de Físico-Química, que foi a disciplina mais difícil do meu semestre. Muita gente teve dificuldade, né, nessa disciplina, porque é uma disciplina de exatas, embora eu tenha uma facilidade, assim, né, com exatas, mas a disciplina tinha muito conceito e os conceitos não eram tão simples, eram conceitos muito complexos. A professora aprofundou bastante, né, os conteúdos da disciplina. Era bastante cálculo, era bastante conceito, foi uma disciplina bem cansativa, na verdade, mas eu aprendi bastante coisa. Mas foi bem cansativa e a professora era bem criteriosa na hora de corrigir seminário, na hora de corrigir relatório. Nossa, tinha aulas práticas disso também. As aulas práticas eram pesadas de físico-química, os relatórios, nossa senhora, foi pesado. Orgânica também, a gente tinha aula prática, mas as aulas práticas da Orgânica 1 eu não achei tão interessante. Na verdade, as práticas da Orgânica 2 são mais legais. A Orgânica 1, as aulas práticas são bem simples, assim, sabe? Foi até um pouco parecido com a Química Geral. Depois a gente teve a disciplina de Histologia, que foi uma disciplina que não era uma disciplina difícil, né? A disciplina de Histologia, a gente acaba estudando a parte de células, de tecidos, formação de tecidos, né? Não é uma disciplina difícil, é uma disciplina muito parecida com a anatomia, eu achei. Você vai ter que decorar muita coisa, tem que ter uma memória fotográfica muito legal, porque a disciplina é uma disciplina muito visual e a disciplina tem aula prática e tem prova prática. Então, a prova prática, ela dava um microscópio e, tipo, você tinha que focar, tinha que saber usar, né, o aparelho e tinha que identificar qual tecido estava ali, entendeu? Ou estrutura, enfim. Era uma disciplina, assim, meio que decoreba também, tá? Não tinha nada de muito difícil, não, mas você tinha que separar um tempo para poder dar uma estudada na disciplina e entender, assim, o geralzão, tá? E a última disciplina obrigatória que eu peguei nesse semestre foi a disciplina de Genética Humana. Gente, no meio de tanta disciplina difícil, ainda tinha Genética, que também não era uma disciplina simples, tinha muito conteúdo, era numa quarta-feira de manhã, se eu não me engano, essa disciplina, então eu tava super cansado, mas, enfim, foi uma disciplina que deu pra dar aquela estudada, né? Bom, então, gente, voltando aqui, tive que fazer um corte. A disciplina de genética não foi uma disciplina difícil, mas também é uma disciplina que você precisa estudar para passar. Não é uma disciplina dada, não, e também não é só decoreba. Você tem que dar uma entendida, você tem que ter uma noção do que está acontecendo. Tá? Ela não é uma disciplina fácil, como histologia, mas ela também não é uma disciplina difícil, como, por exemplo, Química Orgânica 1. Né? Ela está ali bem no meio termo, mas falta tempo para estudar essa disciplina, porque o semestre, vocês viram aí que é bastante coisa. E, por último, como ficaram duas obrigatórias que eu não consegui pegar por falta de professor,
Eu peguei uma disciplina optativa, que era uma disciplina do curso de farmácia mesmo, do departamento de saúde, chamada Introdução à Propriedade Intelectual. E, gente, foi uma disciplina muito proveitosa, porque nessa disciplina eu entrei sem saber o que, que a gente ia estudar nessa disciplina. Eu vi que a disciplina era 30 horas e eu já queria começar a adiantar, a preencher as minhas cargas horárias, né? E aí eu me matriculei na disciplina e pensei, cara, se eu não gostar dessa disciplina, eu tranco a disciplina e depois eu faço outra coisa que eu gosto, mas pelo menos eu vou tentar. E aí eu entrei e quando eu entrei na disciplina, eu descobri que a professora que iria ministrar a disciplina, ela era minha orientadora. E aí eu já fiquei feliz, né? E quando ela começou a apresentar a disciplina, eu fiquei, nossa, essa disciplina vai ser legal. Na disciplina em si, a gente acaba estudando sobre o INPI, né? Sobre registro de patente, como registrar uma patente, sobre como registrar várias coisas que a gente aprende na disciplina, não me recordo agora, mas o que mais é discutido é sobre patentes na disciplina. E, tipo, você sai da disciplina sabendo fazer um registro de uma patente. Eu acho isso muito bom, muito foda, desculpa o palavreado, mas eu achei, assim, uma disciplina muito boa. Inclusive, eu acho que essa disciplina deveria ser obrigatória no curso, ou então essa parte da disciplina tá dentro de alguma outra, porque, cara, foi uma coisa, assim, muito importante, ainda mais pra gente que trabalha muito na parte de laboratório, enfim, produzindo, né? É muito importante saber literalmente proteger, né, uma propriedade intelectual. E a disciplina foi basicamente isso. Eu não me recordo agora se a disciplina teve prova, mas eu acho que não teve. Foi assim, foi ponto por participação e, se eu não me engano, teve alguns trabalhos escritos na disciplina. Mas prova mesmo escrita essa disciplina não teve. Então foi bem tranquila, né? E foi uma disciplina que eu gostei bastante. Inclusive, era a disciplina que eu ia, assim, mais feliz pro campus para poder ter aula, porque era meio que um descanso para mim, sabe? Das outras disciplinas, porque as outras estavam bastante pesadas. E foi isso no vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês e que tenha ficado claro.